Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje analisamos o crescimento da carga fiscal que atingiu o recorde em 2017. Avança hoje o Jornal de Notícias. Falamos de educação e do corte de 1.100 vagas no ensino superior em Lisboa e Porto. Ainda Portugal com menos de metade dos meios aéreos no combate aos incêndios. Debatemos o Mercosul. Lisboa e Madrid querem mercado de 260 milhões. E na política internacional, transferência da Embaixada Americana para Jerusalém provoca escalada de violência e já foi apelidada de Bloody Monday. São então estes os temas que temos para análise hoje no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. São então estes os temas hoje que temos para análise e começamos precisamente com a carga fiscal. Atinge recorde em 2017. A notícia é avançada então pelo Jornal de Notícias. Como é que podemos encarar esta carga fiscal então que bateu recordes em 2017? Não como sectariamente encara o Jornal de Notícias, com todo o respeito. Há formas de ver as coisas, a mesma realidade, não é? E, portanto, mas acha que esta é uma realidade deturpada? É uma realidade deturpada porque não diz o que é que aconteceu. O Jornal Económico, que é um especialista disso, tem um título fabuloso hoje, diz os impostos, a arrecadação de impostos aumenta mesmo sem aumento de impostos. Eu acho que esta é que é a verdade. Ou seja, nós olhamos com atenção para os dados do INE e o que vemos é o aumento do IVA, portanto, que tem que ver com a atividade económica, o aumento da segurança, portanto, das prestações para a segurança social, tem também a ver com o número de empregados que aumentou, e temos também o aumento do IRC, que é uma prova inequívoca das duas, quer dizer que aumentou a atividade económica, aumentou o emprego e aumentou a faturação das empresas. Isto é, objetivamente, sem mexer em impostos, os impostos arrecadados aumentaram bastante mais. E isso é que é relevante, porque se nós formos a ver, em termos percentuais, ela aumenta 0,4%. E fica muito abaixo da média europeia, que é de quase 40%. E isto é que é parte total da verdade e não a verdade sectária que o Jornal de Notícias hoje nos transmite. Como é que podemos encarar esta realidade? Que relativamente também ao PIB e às receitas dos impostos. Que eu acredito que estamos a criar condições de sustentabilidade para a economia, apesar de hoje os dados, também outros dados, e esses sim a merecer uma atenção. Nós crescemos em relação ao ano passado, na mesma altura estamos a crescer menos, 3 décimas também, mas também a Europa está a crescer menos. E eu temo que estas notícias do Médio Oriente, do Irão e tudo mais tenham consequências no aumento dos combustíveis, tenham consequências no arrefecimento da economia. Isso parece-me que é sério antecipar. E explica também porque é que o Ministro das Finanças tem sido muito cauteloso, e o próprio Primeiro-Ministro, dizendo que é tempo de criar, colmatar na função pública a falta de funcionários que ela tem em algumas áreas e não propriamente estar a pensar em aumentos de salários. E, portanto, aquilo que é importante, olhando para estes números todos, e não só para um lado como olha o Jornal de Notícias, é preciso dizer isto tudo ao mesmo tempo, porque temos hoje mais este dado adicional. Como sabe, as notícias de hoje eram as de ontem, não é? Porque os jornais fecham à meia-noite do dia anterior e, portanto, o JN já não teve acesso aos dados do INE, que provam que estamos, portanto, numa circunstância em que estamos a crescer, crescem as empresas, com elas o emprego, com as empresas e o emprego cresce, de facto, a matéria coletada, sem que tenha havido aumento de impostos, que isso é que é a parte relevante. O que é que eu quero, então, o que é que eu espero? Espero que, se isto continuar a correr por este caminho, estaremos em condições de baixar, então sim, através dos impostos, a carga fiscal. Quero dizer que admito que o Governo prossiga caminhos, não só como já vem a prosseguir livres do IRS, porque naturalmente do IRS vem a consequência do aumento de pessoas com rendimento, e não exatamente o contrário. Do IRS vem, aliás, uma boa notícia: a reposição dos salários da função pública permitiu o aumento da coleta em IRS, pela simples razão de que as pessoas passaram a ganhar mais, e portanto eu creio que estaremos em condições de pensar muito seriamente, a prazo, numa descida, então sim, da carga fiscal, isto é, dos impostos, da percentagem que os impostos representam no nosso rendimento. Portanto, é uma realidade a curto prazo?
Eu penso que pode ser uma realidade a curto prazo. Teremos que, naturalmente, entretanto, resolver alguns problemas que aí estão, na saúde, na educação, mas depois estou convencido que se o crescimento continuar e ultrapassar, porque nós estamos a chegar a valores que tínhamos em 2010, em termos de PIB. É bom que as pessoas não percam isto. O que nós perdemos de PIB com a entrada da Troika foi brutal. E com as políticas do governo de então foi brutal. E de maneira que, neste momento, estamos a aproximar-nos aí. Quando passarmos esse valor, eu acredito que até porque os salários não voltarão a ser o que eram de antes, e essa é uma questão que criará alguma tensão social. Portanto, há pouco também falámos, e o Albino Almeida falou da intenção do Governo também em colmatar aqui a falta de funcionários ao invés de aumentar os salários. Mas eu acho que o Governo vai ter que encarar esse problema, de facto, porque, por enquanto, ainda estamos todos a beneficiar da redução das sobretaxas, da reposição dos cortes e também do aumento do salário mínimo, que eu acho que é fundamental. Veremos como vai ser para o próximo ano. Os números da economia não nos deixam grande tranquilidade, portanto, eu acredito que os 600 euros serão, porque é um compromisso do Governo. Havia quem achasse que se poderia ir um pouco mais longe, tenho dúvidas, porque, de facto, o que faz impactar nos outros salários é a subida do salário mínimo. E eu acredito que se o salário mínimo fosse além de 600 euros, nós iríamos ter, naturalmente, aumentos em toda a linha nos outros salários. Mas vamos ver, em princípio, é uma questão com a qual o Governo se confrontará, suponho eu, com a breve trecho, porque é uma expectativa legítima que as pessoas querem ter os aumentos de salário. Aliás, nesse ponto de vista, deixe-me dizer que, por rigorosa verdade, que Rui Rio apresentou uma proposta que me parece atendível, que é fazermos um acordo plurianual em que indexamos os salários pelo menos à inflação, ou seja, haverá uma subida garantida todos os anos, tendo em conta o índice de preços de consumidor ou inflação. Parece-me uma boa medida e penso que é preferível que todos nós enriqueçamos um bocadinho, enriquecendo o país ao mesmo tempo, do que estamos a enriquecer todos, o país poder empobrecer e com isso depois termos que empobrecer todos outra vez. Seria uma boa medida, Albino Almeida. Será seguramente uma boa medida. Muito bem, Albino Almeida, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos agora de educação. Corte de 1.100 vagas no ensino superior em Lisboa e Porto. Bom, uma medida administrativa que visa concretizar a intenção do Governo de... uma medida que dividiu as instituições de ensino, mas que é para avançar. Pois, é uma medida que naturalmente divide os beneficiados com os que são aparentemente prejudicados. Quem são os beneficiados? As universidades fora das grandes cidades, Porto e Lisboa. Quem são os prejudicados? Supostamente as universidades no Porto e em Lisboa. O Governo diz que eles poderão usar os recursos que já têm, não tendo cada uma das universidades perderá cerca de 550 alunos, portanto o Governo diz que poderão utilizar os recursos disponíveis para pós-graduações e mestrados. Nós cada vez mais vamos tendo mais pós-graduações e mestrados, é também uma forma de aprofundar o conhecimento, ao mesmo tempo que se procura, e digo isto de forma acentuada, procura que os alunos possam frequentar as universidades do interior. Eu temo outra coisa. Eu próprio tive filhas na universidade e quando me pus a fazer contas, entre aquilo que eu teria que pagar para as minhas filhas, por exemplo, estudarem em Trás-os-Montes e aquilo que eu paguei para elas estudarem no Porto, num ensino privado, a diferença foi-me favorável. E, portanto, eu temo outra coisa. Dos alunos deslocados. Exatamente, que os alunos, quando são deslocados, pesam muito às famílias e, portanto, o que vai acontecer é que tenderão a frequentar as universidades de Porto e Lisboa e, não havendo vagas no público, irão para o privado. Isto parece-me uma coisa evidente, que é racional. Os pais... Terão as universidades públicas menos alunos, as universidades de Lisboa e Porto, e assim como as do interior, menos alunos, caso essa realidade se verifique, a realidade que Albino Almeida nos descreve? Isso, iremos ver para o ano. Eu vou gostar de ver o que é que vai acontecer ao número de alunos no ensino privado no próximo ano, ou seja, quando abrir o ano letivo, porque isso dar-nos-á a ideia do que eu chamei uma medida administrativa. Recorda-se quando comecei a comentar isto que me pediu, eu disse que é uma medida administrativa que visa criar condições para que o país seja mais igual. Tenho dúvidas, porque, como lhe digo, não tiveram em consideração que, a serem deslocados, os alunos precisam de ter incentivos, também eles, e as famílias em especial, para que os seus filhos possam ir para o interior. E uma delas, que eu sugiro ao Governo, já a partir daqui, é de que, de facto, os alunos, o IRS dos pais, que têm que pagar alojamento, alimentação
e transportes dos alunos para faculdades longe do sítio da sua residência pudesse ser atenuado através de uma dedução específica no IRS. Aí acredito que talvez fosse possível que a medida surta efeito. Se não, continuo a dizer, é uma medida administrativa, vamos ver o que dá. Mas também será uma medida necessária para haver mais alunos e também aqui fazendo aqui uma ligação e um paralelo com a descentralização? Eu gostava de acreditar nisso, Helena, mas eu andei muitos anos na educação para me deixar iludir com amanhãs. E a questão é esta, se nós disséssemos assim, a universidade que melhor prepara, por exemplo, a engenharia agrícola, a engenharia alimentar e outras, estão no interior, eu acredito que os alunos se movimentassem para lá. Tal como as faculdades de medicina da Universidade do Porto e de Lisboa têm hospitais onde os alunos aprendem. Não é? Por isso, se nós conseguirmos fazer das universidades e divulgar isso no país, centros de excelência, para os quais os nossos jovens, de acordo com as suas aptidões vocacionais, achem que é uma mais-valia frequentar aquelas universidades, tal como acontece nos Estados Unidos, em que não é a mesma coisa estar numa universidade XPTO ou estar em Cambridge, está a ver? Se isto acontecer assim, eu acho que nós vamos conseguir chegar lá. Agora, como é que se cria? Como é que no interior do país, o que é preciso fazer para que no interior do país criemos universidades de referência, nomeadamente, porque é mais fácil assim, começar no cluster mais próximo das universidades. Dou-lhe um exemplo. A Universidade de Trás-os-Montes, a UTAD, melhorou muito quando José Albino Silva Peneda, presidente do Conselho Geral da Universidade, entendeu criar uma especialização em enologia e agricultura da vinha. Passaram a ter prémios, passaram a ser reconhecidos e, portanto, se isto for assim, eu acredito que os alunos... Tem que haver uma aposta maior no ensino. Tem que haver uma aposta maior na qualificação das universidades, tornando-as centros de excelência. Caso contrário, será muito difícil convencer... Será também por aí o caminho. Será o caminho por aí, naturalmente. Se queremos valorizar o interesse, só pode ser por aí. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora para o nosso próximo tema, depois então de analisarmos este corte de 1.100 vagas no ensino superior em Lisboa e Porto. Portugal com menos de metade dos meios aéreos. Para já, Portugal só ainda garantiu 13 meios aéreos. Deveríamos ter 32. Pois, eu quero dizer... Como é que podemos analisar... Uma coisa muito simples. O Governo está perante um problema que o tempo dirá como é que se vai resolver. O Governo tem a possibilidade de aquisição civil, ponto. E, portanto, deveria usá-la? E vai usá-la, não tenho dúvidas que vai usá-la, pela simples e elementar razão de que primeiro o Governo abriu um concurso, as entidades que concorreram concertaram-se no sentido do concurso ficou deserto, o que significa que o Governo teve assim que fazer uma contratação direta, um ajuste direto. E num ajuste direto nós sabemos que o preço passa a estar do lado do servidor e não do lado de quem precisa do serviço. A única solução que o Governo tem perante este lobby, não é, fortíssimo, é ter os meios indispensáveis amanhã, quando começa uma fase de maior prontidão e, simultaneamente, à medida que a prontidão tiver que aumentar em função das indicações do IPMA, já temos falado disso aqui, ou seja, quando o Instituto de Meteorologia e Geofísica disser esperam-se nos próximos 4 dias condições favoráveis aos incêndios, o Governo pega no papel e faz a requisição civil. Penso que é a única coisa que resta. O Governo não quer ameaçar, porque isto parece uma ameaça, mas o Ministro já foi muito claro sobre esta matéria, portanto, aquilo que faltar será por requisição civil, não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. É necessário neste momento? Não sei se é necessário, sabe, porque as notícias são muito contraditórias. Eu ainda hoje ouvi o Primeiro-Ministro a garantir, no final do curso de 400 GNRs que vão passar a GIPSs, portanto, a Gabinete de Intervenção, Proteção e Segurança, a dizer que estará tudo a postos quando forem chamados. E a dizer uma coisa fundamental, que é quem promove segurança tem que estar ele próprio seguro. Portanto, nos jornais há muita politiquice e há muitos jornalistas que viraram jornaleiros. Em matéria de incêndios, eu não acredito numa só palavra de toda a comunicação social escrita. Toda. Porque esta que temos, onde estamos, neste momento, ainda permite que vá lá o Ministro, o Secretário de Estado e outros. Mas os jornais não. São fontes normalmente que andam escondidas, são fontes que não dão a cara e, portanto, eu reputo zero, dou credibilidade zero às notícias que sobre matéria de incêndios têm vindo na comunicação social escrita. Zero vale para mim. Portanto, eu faço uma análise do que conheço no meu concelho, em Vila Nova de Gaia. Tudo o que havia de ser feito está feito. E, naturalmente, tem que ser reforçado quando as condições climatéricas a isso aconselharem. Não deveremos e não poderemos ter uma situação semelhante à que aconteceu em 2017. Eu acho que não vai acontecer nenhuma situação igual à que aconteceu ano passado, sendo certo que acho estranho que nenhum poder, incluindo o Governo e o Presidente da República, refiram
a circunstância da maior parte dos fogos do ano passado terem tido origem criminosa porque começaram as ignições à noite. E eu acho que isto tem sido pouco esclarecido. Ou está em marcha uma grande campanha de prevenção que por isso não interessa colocar em público, ou então alguma coisa aqui está a correr mal. Porque isso sim é que me preocupa, é saber se estamos em condições de garantir que na altura de maior perigo de incêndios, os incendiários que estão à solta não deviam ser chamados às prisões onde deviam estar porque se sabe claramente que pegaram fogos o ano passado. Para mim é da maior estranheza o nosso sistema de prevenção. Portanto, eu diria que tinha que haver Falta precisamente essa prevenção que Falta a prevenção e diria mais. Entendo eu que todas as pessoas que fossem indiciadas como incendiários pudessem ter um sistema de vigilância tipo pulseira eletrónica que permitisse, no momento dos incêndios, saber onde anda aquela gente. Albino Almeida, é necessário também, de facto, haver essa identificação? É necessário. Eu vejo muita coisa neste país e acho extraordinário que nós tenhamos, em determinada altura, debatido se devia ou não os pedófilos ter uma lista que permitisse às pessoas que vão contratá-los em vários empregos, nomeadamente em educação, saber que são desaconselhados porque são pedófilos e não termos uma lista de incendiários que as autarquias pudessem dispor e ter uma vigilância mais apertada sobre essas pessoas. No entanto, envolve outras questões. Que repercussões teria, de facto, essa lista? Essa lista tem que ter as repercussões daquilo que eu chamo é um mal para eliminar o mal maior. Não há duas soluções possíveis. Nós não podemos ser... Duas questões muito distintas e muito Exatamente. dispas. Nós não podemos ser o Estado que garante os direitos todos às pessoas e a seguir fica indefeso quando as pessoas pegam nesses direitos e os transformam em crime. Não pode o Estado estar indefeso. Este, aliás, é um dos paradoxos do mundo moderno que temos, que é garantir a todos a liberdade e tudo isso é bom. Agora, há pessoas que nós sabemos reiteradamente que são incendiários e nestas alturas do ano, até por razões psicológicas, quando vêm a arder, têm tendência de replicar isso. Nós devemos saber onde estão, as autarquias devem nos ter referenciados. Em Gaia isso acontece, Albino Almeida, há essa referenciação. Por razões que compreendo, não lhe vou dizer isso aqui, está bem? Não queria dizer-lhe isso aqui. Mas, de facto, existe Mas, obviamente, não andam à solta. Não andam à solta no sentido... Cuidado, existe esse cuidado. Estão perfeitamente referenciados e, em função de pontos de incêndio, temos mecanismos que nos permitem rapidamente, como o ano passado, aliás, nos fogos começaram às 5 da tarde, saber quem é. Tem esse trabalho de acompanhamento. Como é óbvio. Estas coisas não se falam muito em público por razões que toda a gente percebe. Em nome da nossa segurança, os prevaricadores não podem estar avisados. Também fazer É meu entendimento que sim. Não devem é publicitar. Mas devem fazê-lo. Mas devem fazê-lo. Eu só estou a dizer que se faz porque tenho a plena convicção e tivemos o ano passado resultados práticos. Nós, inclusivamente, quando a polícia foi ao terreno, ainda os apanhou lá. Portanto, sabia quem eram e sabia quais eram os potenciais incendiários. E isso é importante, porque são pessoas... Chamem-lhe doenças, chamem o que quiserem, têm ali um fetiche com o fogo e, naturalmente, quando há fogo e quando há uma perspectiva de que tudo podia estar a arder, são comuneiros. São a reencarnação, passa a expressão, de Nero de Roma. Quer dizer, quanto mais fogo vem, mais fogo querem dar origem e nós sabemos onde estão, por onde circulam, os hábitos que têm e, portanto, acho que essa vigilância tem que ser feita. E até entendo que o silêncio que se faz sobre a origem criminosa dos fogos tenha a ver com uma estratégia que não pode ser pública, como é óbvio, para não os avisar que estão sob vigilância. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora então ao nosso Mas entendo eu, desculpe tema. Interrompê-lo, entendo eu que deviam estar assinalados quando são ouvidos pelo juiz, mesmo até julgamento, terem um sistema que permitisse às autoridades saber por onde andam, porque são potenciais criminosos. Muito bem. Isso faria também parte dessa prevenção como que é óbvio falámos. Eu acho que ontem, quando nós ouvimos o Primeiro-Ministro alertar para a vigilância sobre as queimadas e tudo, eu acho que anda perto do modelo, mas não quero adiantar, porque estaria a falar por convicção e não por convicção pessoal e não por ter dados objetivos que apontem nesse sentido, que eu acho que nunca teremos, porque, como digo, este tipo de gente tem que ter a noção subliminar que está sob controle. A maneira como estão controlados não é do domínio público, nem pode ser. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos do Mercosul. Lisboa e Madrid querem mercado de 260 milhões. E muito bem. Porque nós já percebemos, quando olhamos com atenção para a América do Sul, que eles incomodam os Estados Unidos. E incomodam os Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão a incomodar a Europa. Os ataques ao Irão, o que aconteceu ontem em Israel, que vamos falar mais à frente, são motivos para que a Europa encontre alternativas de afirmação
para os seus produtos e para as suas atividades. O desplante é tão grande que o Sr. Pompeu, americano, já veio dizer que as empresas europeias que continuam a vender ao Irão poderão ser, digamos, vetadas os seus produtos nos Estados Unidos. E, portanto, isto confere à dimensão da política internacional e da política comercial... E da pretensão também de Donald Trump. Exatamente. Portanto, de fazer valer os seus ideais e a sua política. Confere à diplomacia económica um novo papel, que é o de criação de mercados alternativos, de espaços alternativos, de comunidades que têm a mesma língua, a mesma cultura, até a mesma religião, porque ontem o problema que se colocou é de religião. A cidade de Jerusalém pertence a 4 religiões, mas ontem a iniciativa do Sr. Trump tornou-a eminentemente judaica. Por isso, nós temos que perceber que as religiões têm uma influência muito grande também nas parcerias económicas e terão maior a partir de agora, não é? E, portanto, eu diria que anda bem Portugal e a Espanha, como colonizadores da América do Sul, conhecem bem a América do Sul, países que hoje podem ter com a América do Sul uma relação de igualdade, e lembrar-lhe que a própria Argentina, a semana passada, pediu apoio de novo ao FMI, e, portanto, é preciso criar aqui um mercado forte também que permita prever estas crises. Negociações essas que se iniciaram em 1999. Infelizmente, durante muito tempo venderam-nos a ideia que a Argentina tinha um magnífico presidente, que aliás é o atual, e que tinha encontrado a solução para os problemas da Argentina. Isto prova que as economias podem recuperar, mas são sujeitas a ciclos económicos. E que uma economia sustentável é aquela que se insere num espaço em que confina e converge com outros países. Eu acho que os países da América do Sul não confinam propriamente com Portugal e Espanha, mas convergem em termos de interesses na perspectiva do comércio internacional e, portanto, penso que é uma visão acertada e preventiva das consequências que possa ter um distanciamento dos Estados Unidos da Europa. Muito bem. Albino Almeida, agora sim falamos de política internacional. Analisamos então a transferência da Embaixada Americana para Jerusalém. Uma promessa de Donald Trump das piores que ele fez, faltam ainda algumas, e que nos podem levar a um holocausto. Sendo que agora o holocausto seria provocado pelos judeus contra os outros todos. Donald Trump é uma pessoa cujas características o desaconselhariam para desempenhar as funções que está a desempenhar e levantam ao mundo sérias preocupações. A única coisa que eu espero é que tenhamos todos a inteligência, como a Europa teve, de não pactuar com este tipo de jogadas, onde, aliás, o senhor se fez representar qual monarca absoluto por um membro da família, o que é uma vergonha, e portanto, diria que a Europa tem que fazer o que fez ontem, que é marcar pela ausência e manter as posições de sempre. O multilateralismo, que era acordos em que estão envolvidas várias nações, aliás, inventado pela diplomacia americana, foi destruído ou levou um forte impacto negativo do Sr. Trump. Mas eu acredito que em tudo na vida, com inteligência, o tempo dele passará e espero que haja outros candidatos na América no futuro. Qual é a política neste momento que Donald Trump quer impor no Médio Oriente? Se nós a soubéssemos toda, certamente estaríamos todos mais confortáveis. Mas eu, antecipando pelos sinais que ele dá, diria o seguinte: vimos-lo com uma grande erecção política, se me permite, não é? Em relação à Coreia, vimos como acabou. Eu espero que esta erecção política de tipo anti-Irão e pró-judaica não nos prejudique a todos. Porque, de facto, até pela idade, o senhor acorda com alterações substanciais, digamos, no cérebro e age como tal. E, portanto, eu considero o pior que aconteceu ao mundo a eleição deste senhor. Ainda está por perceber o que é que o levou, depois do que disse da Coreia, ao que Estamos aconteceu na Coreia. praticamente a terminar, Albino Almeida. Exatamente. E, portanto, eu diria que as consequências estão à vista as também. As consequências é o que vai estando à vista. Se há ali algum racional de intencionalidade, se não há ali um navegar à vista também dele, que pode ser explicado por ele não ter ido lá e ele mandar a filha, ou seja, resguardar-se para um dia que tenha que andar tudo para trás, ter hipótese de manobra, também pode acontecer. Aquele senhor é imprevisível e, portanto, a imprevisibilidade nas relações internacionais terá é o pior aqui que pode acontecer. Várias consequências também.
Sim, nós conseguimos, eu espero que, como lhe digo, ele possa também ter a noção das consequências, ou seja, ele é um experimentalista, é um homem que está habituado no seu percurso empresarial a acertar e a errar, mas sem danos especiais, em termos de grandes pessoas, grande número de pessoas impactadas. É claro que as pessoas a quem ele ficou a dever dinheiro nas várias falências sofreram muito, é claro que a América percebeu os momentos em que ele andou para cima e andou para baixo em matéria de negócios. A consequência agora é que cada vez que ele falha é o mundo todo, pela forma como ele monta as coisas, que sofre. Não sei se esta distância que ele guardou ontem, é mesmo a última. Esta distância que ele ontem guardou do ato de inauguração da Embaixada de Israel, que teve a distinta lata de lá colocar o nome dele, não tenha sido a fórmula que ele parece usar, que é pela pressão, e depois, quando acha que a pressão foi longe demais ou teme as consequências, como foi com a Coreia, anda para trás. Vamos ver. Muito bem, Albino Almeida, terminamos então com política internacional e com a transferência da Embaixada Americana para então Jerusalém, que provoca uma escalada de violência. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.